Oi, oi, gente, voltei, olha só. Meu nome é Ruth, eu faço resenha de livros. Faz muito tempo que eu não gravo vídeo, eu tô meio desacostumada, talvez. Não é bem uma volta, porque a faculdade começou presencial e tal, então assim, não sei se eu vou voltar a fazer vídeos. Mas eu acabei de ler isso aqui e eu preciso falar sobre com alguém, porque esse livro é muito foda. Eu li esse livro numa maratona com uma amiga minha. A gente decidiu fazer uma maratona de 24 horas de leitura. Sim, eu não sei porque a gente fez isso, tá? A gente é dodói da cabeça. E aí a gente fez. A gente leu o livro inteiro nessa maratona e foi muito doido ler com outra pessoa, porque cada parte do livro que tinha um negócio pá, a gente ficava surtando e eu precisava falar sobre esse livro com alguém e não só com ela, então estou aqui. O nome do livro é Impulso e, tipo assim, nossa senhora, é um romance de estreia da autora. Tipo assim, caralho, é o primeiro romance dela e, nossa senhora, eu vou ler a sinopse que tem na internet. E aí, vou falar os meus pontos sobre... Blythe Connor está decidida a ser a mãe calorosa que nunca teve. Porém, no começo exaustivo da maternidade, ela descobre que sua filha Violet não se comporta como a maioria das crianças. Ou ela estaria imaginando. Seu marido, Fox, está certo de que é tudo fruto do cansaço e que é apenas uma fase difícil. Conforme seus medos são ignorados, Blythe começa a duvidar da própria sanidade. Mas quando nasce Sam, o segundo filho do casal, a experiência de Blythe é completamente diferente e até Violet parece se dar bem com o irmãozinho. Bem no momento em que a vida parecia estar finalmente se ajustando, um grave acidente faz tudo sair dos trilhos e Blythe é obrigada a confrontar a verdade. Caras, essa sinopse já parece um pouquinho interessante. Tipo assim, essa filha aqui é estranha, hein? Ela, acho que ela é meio dodói da cabeça. Acho que ela é um pouquinho psicopata. Mas, assim, cara, o livro. Quem tem mommy issues, talvez vai se sentir gatilhado. Porque o livro inteiro fala sobre problemas com mãe. No começo da sinopse já fala, né? Ela quer ser a mãe perfeita e calorosa que ela nunca teve. E o livro já começa com um baque envolvendo maternidade. O prefácio, nossa senhora, o prefácio, assim, é um baque muito grande quando você lê o prefácio e fica assim, meu Deus, que viagem, o que vai acontecer nesse livro? Diz-se com frequência que o primeiro som que se ouve no útero é o das batidas do coração da mãe. Na verdade, o primeiro som que faz vibrar o aparato auditivo recém-desenvolvido é o do sangue da mãe pulsando nas veias e artérias. Vibramos com esse ritmo primordial antes mesmo de ter orelhas para ouvir. Antes da concepção, experimentamos uma existência parcial como o óvulo no ovário da mãe. Todos os óvulos que uma mulher produzirá se formam quando ela é um feto de 4 meses no útero da mãe. Isso significa que nossa vida celular como óvulo tem início no útero da nossa avó. Todos passamos 5 meses no útero da avó, que por sua vez foi formado no útero da avó dela. Já vibrávamos no ritmo do sangue de nossa mãe antes que ela mesma nascesse. Caras, que viagem! Não, sério. Sério. Nossa senhora, gente, pelo amor de Deus, o que aconteceu aqui, entendeu? Eu parei assim, olhei pra minha amiga e eu fiquei tipo, o que vai rolar? E eu acho isso uma reflexão muito boa, porque todas as mulheres da família da Blythe têm problemas com mãe. Alguma coisa aconteceu na maternidade. E isso a gente vê muito em genética também, né? Depressão, por exemplo, depressão pós-parto passa por genética. E ao longo do livro, a gente vê capítulos específicos com a data, assim, tipo, o ano, falando sobre a vida da mãe da Blythe e da avó da Blythe, tipo, bem do comecinho mesmo, justamente pra elencar com esse prefácio. Já que a nossa vida já começa no útero da avó, a gente vai falar sobre a vida da avó, vai falar sobre a vida da mãe da personagem e por que a vida da personagem tá desse jeito, entendeu? E é muito do caralho. Nossa, um negócio bem diferente que eu amei pra um primeiro romance, nossa senhora, Ashley, você é incrível, é que o livro começa, sabe a série You da Netflix? Que é tipo da visão do cara perseguindo alguém. O livro começa mais ou menos assim. Você sente uma vibe de You da Netflix. Tanto que o livro é em primeira pessoa da mulher. Ela tá escrevendo uma carta pro marido dela, ex-marido dela, falando sobre a experiência dela com a Violet. O que aconteceu? A verdade, do ponto de vista dela, né? Tipo, o lado dela da história. E ela se refere sempre a você, pra o marido, né? Então, tipo, você sempre não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu, né? Ela sempre se refere a ela como a Violet. E ela sempre se refere a você
você. Então é como se, quando a gente tá lendo, é como se o livro fosse pra gente. Como se o leitor fosse o marido dela e estivesse lendo do ponto de vista dela na carta, sabe? Porra, que sacada de gênio, mano. Eu adorei isso demais, demais, demais. O livro é muito foda. Nossa, eu não sei se eu favorito esse livro. Porque, sério, eu não dei 5 estrelas. Vou explicar o porquê. Mas eu acho que eu vou favoritar, porque que livro... Eu não tenho nem palavras pra descrever o quão bizarro foi isso. Nossa senhora. Como o livro é assim, diferente, né? Tem os capítulos normais, são em tese 85 capítulos e tem o epílogo. Os capítulos são muito curtinhos, muito curtinhos. Tanto que o livro tem 328 páginas, então tipo 85 capítulos é porque são realmente bem curtinhos. A organização deles é meio bagunçada, porque é como se fosse a carta, né? Então beleza, vai ser uma carta, só que aí do nada vai pra infância dela, vai pra infância da avó dela, vai pra infância da mãe dela, e aí você fica meio assim perdido. A gente nunca sabe o que vai ser o próximo capítulo. O que é legal, o que é muito legal, porque a gente é como se fosse o cara tentando descobrir exatamente o que está acontecendo, sabe? Por que eu recebi essa carta? Por quê, sabe? E é legal essa contextualização, sabe? É muito legal essa contextualização da avó e da mãe, enfim. Porque a gente vê que, dependendo da criação, a gente acaba desenvolvendo muitos traumas e muitos comportamentos que a gente não desenvolveria se a gente tivesse tido uma criação boa. Por isso o negócio do Mommy Issues. Tem muitos gatilhos aqui pra Mommy Issues, assim, tipo, muitos. Não sei se vocês sabem exatamente o que Mommy Issues significa. Traduzindo porcamente do inglês é problemas com a mãe. Mas não é necessariamente isso. Quem tem Mommy Issues acaba desenvolvendo alguns padrões psicológicos inevitáveis. Assim, muito inevitáveis. Se você procura Mommy Issues, até no TikTok, tem muitos vídeos falando sobre comportamentos. Você acaba desenvolvendo algumas inseguranças. Tem até gente que desenvolve transtorno alimentar. Tem muitos comportamentos. Eu não vou explicar o que é Mommy Issues aqui, tá? Não vou explicar. Mas, no caso das inseguranças, a Blythe, ela desenvolve uma insegurança de tipo, ela quer estar perfeita o tempo todo. Ela precisa estar perfeita. Ela enxerga as outras pessoas de forma perfeita. É como se ela fosse sempre a imperfeita. Por causa da criação dela. Sempre no livro a gente até consegue perceber como a descrição dela para as outras pessoas é como se as outras pessoas fossem perfeitas. É sobre como o cara, o Fox, é um cara perfeito. Outras pessoas, enfim, ela nunca é perfeita. Ela sempre tem defeitos, ela sempre tá errada, ela, sabe? Enfim, na cabeça dela funciona desse jeito. E ela sempre teve medo de não parecer perfeita pro cara. Então ela acaba querendo ter filhos, porque é o que o cara quer. E isso não é legal. Maternidade, galera, é uma coisa muito séria. Cuidar de um filho, ter um filho, é uma parada muito séria. Não é tipo, meu marido quer ter um filho. Eu não quero, mas já que ele quer, vou fazer. Ou então, vou ficar grávida pra prender o meu marido no meu relacionamento, já que ele tá querendo terminar comigo. Ou alguma coisa assim. Isso não é legal. É um bebê que vai nascer ali, tá ligado? É um outro ser humano que vai vivenciar traumas dependendo da criação, como eu estou falando aqui sobre o negócio de Mommy Issues e tal. Não tem só Mommy Issues, né? Tem Daddy Issues também, questões com o pai. Também desenvolvem uma série de comportamentos padrão sobre criação, etc. Enfim, você vai foder a cabeça do seu filho se tu não quer ter um filho de verdade, sabe? Então, assim, escolha muito. Nossa, não dá. Eu vou ter que trocar de blusa. Tive que trocar de blusa, porque a blusa branca tava estourando muito no vídeo. E eu tava com agonia. Meu braço vai estourar porque, assim, olha pra mim, eu tô quase da cor da parede, então... Desculpa. Mas é isso. Pensem bem antes de ter filho, galera. Sabe? Tipo, pensem muito bem antes de realmente ter um filho. Você realmente... É uma responsabilidade muito grande. Sabe? Um filho não é um bonequinho que você pode... vou ter um bebê. E aí quando o bebê crescer, não quero mais o bebê. Porque cresceu, é criança, é chato. Vocês têm que pensar muito bem antes de ter um filho. Porque fode a cabeça de uma pessoa, esse tipo de coisa, entendeu? E é isso que acontece em toda a linhagem de mulheres. É bem pesado. O livro é muito pesado nessas questões. Então você realmente, tipo, fica caralho, que medo. Eita. Então, assim, pense muito bem antes de ter um filho, entendeu? E ela não pensa muito bem antes de ter um filho. Ela faz porque é o que ele quer que ela faça. E eu tenho certeza que ela desenvolveu depressão pós-parto, assim, tipo, eu tenho certeza absoluta que ela desenvolveu pelo menos um pouquinho, um grau de depressão pós-parto, porque desde o começo a gente já vê que ela não gosta dessa criança, que ela não quer ter essa criança. Essa criança é como se fosse um castigo pra ela. E aí a gente vê que o narrador não é muito confiável. No caso, ela não é tão confiável assim. Sabe, tipo, tem como o livro em primeira pessoa, é como o caso de, sabe, Dom Casmurro? Quem narra é o Bentinho. E a gente sabe que não é um narrador muito confiável.
é basicamente ela também. Ela não é uma narradora muito confiável, então a gente vê, tanto que na sinopse já fala, né? Ela questiona a sua própria sanidade. Então, assim, como é um livro em primeira pessoa, a gente tem que duvidar da sanidade dela também, sabe? A gente não pode acreditar em tudo que ela tá falando, porque é do ponto de vista dela. Ela pode estar imaginando coisas porque provavelmente ela desenvolveu depressão pós-parto. Então pode ser que essa criança não seja doida, pode ser que só ela esteja imaginando essas coisas. Depois a gente vê ao longo do livro que, eu não vou dizer, tá? Não vou dizer. Mas assim, a gente tem que duvidar. Só que é difícil duvidar, porque o livro é em primeira pessoa, então é como se a gente fosse ela e ao mesmo tempo o marido lendo, sabe? É um negócio muito... Nossa, eu amei essa sacada. Meu Deus, que sacada incrível. E aí, ela começa a, tipo, perceber que a menina é estranha desde 1 ano de idade. Tipo assim, não é nessa idade que a gente vê comportamento psicopata ou alguma coisa assim. Um bebê, não existe, tá ligado? Mas ela enxerga e a gente fica assim... O que está acontecendo aqui? Sabe? E ao longo do livro, que você vê essas questões da maternidade, porque ela descreve muito bem como é ter um filho, as dores, o que acontece com o corpo, a dor do parto. Ela não descreve exatamente a dor do parto, porque quando você tá parindo, o seu corpo libera um hormônio que faz você esquecer da dor depois, sabe? Tipo, é uma dor desgraçada, mas depois você não lembra como é a dor. Você lembra da sensação, tipo, que foi uma dor muito forte, mas você não lembra a dor de verdade. Até porque o seu corpo quer que você tenha mais filhos, né? Tipo, enfim. Então se você lembrar da dor, você não vai ter mais filho nunca, porque você não vai mais querer. Então você acaba esquecendo da dor, mas ela consegue descrever muito bem sobre como é o trabalho de parto, dilatação, a médica enfiando o dedo em você pra ver como é que tá a sua dilatação. Descreve muito bem, inclusive. E a maternidade em si, sabe? Tipo, dar leite, cuidar da casa. Depois desse livro, assim, eu já não queria ter filho, mas depois desse livro, eu nunca vou ter filho na minha vida. Puta que pariu, nossa senhora, vai se fuder. A maternidade aqui é muito bem representada, entendeu? E é um pesadelo, pelo amor de Deus. Tanto que, tipo, eu tenho certeza que ela desenvolveu depressão pós-parto, porque tem uma parte aqui que, tipo, seu bebê só chora perto dela, entendeu? O bebê só chora com ela, o bebê não consegue ficar tranquila com ela, o bebê fica tranquila com qualquer pessoa, mas não fica com ela, entendeu? E já começou aí, entendeu? Eu acho que ela já tinha desenvolvido alguma coisa, alguma questão, e eu acho que isso também é genética, entendeu? Da família dela e tal. Outro caderninho. Eu acho que isso também envolve genética, sabe? Porque pode ser uma coisa que passa de geração para as mulheres da família, porque nenhuma das mulheres que a Blight, né, veio desenvolveu carinho ou algum afeto com a filha. Ela pode querer muito ser diferente da mãe dela, mas no fundo é foda, sabe? É foda mudar o comportamento. Tanto que tem uma parte que a mãe da Blight fala com ela: não quero que aprenda a ser como eu, mas não sei como ensinar a você a ser uma pessoa diferente. Porque ela foi criada assim, tá ligado? Ela não sabe como que ela vai ensinar a Blight a ser uma pessoa diferente do que ela é. A Blight pode tentar ser diferente, né? Tipo, olha, a minha mãe fez isso e isso, não quero fazer isso com minha filha. Mas eventualmente você acaba tendo comportamentos da sua mãe. É impossível, tá ligado? Então... foda. Tanto que na maternidade mesmo, durante a reflexão dela na carta, né, no livro, ela fala: meu comportamento era patológico, mas eu não conseguia parar de puni-la por estar ali. Era muito fácil colocar os fones e fingir que ela não existia. Tipo, a bebê, tá ligado? Ela deixava a bebê gritar e gritar e chorar, e ela simplesmente: olha, eu não quero saber dessa criança. Eu quero fingir que ela não tá aqui, entendeu? Eu acho que eu entendo porque as pessoas falam que eu sou uma vampira, tô brilhando igual o Edward de Crepúsculo, puta que pariu. Vesti um casaco aqui porque sem condições, meu braço tava incandescente, que porra era aquela? Ok, voltando. Eu não vou dizer exatamente o que acontece, mas... porque já aí vai ser um spoiler, né? Lembra do acidente trágico e tal, das tops do que eu falo e tal? Eu estou sentindo uma vibe muito órfã. Sabe o filme? A Órfã e tal, que... enfim, o comportamento da menina lembra muito o filme A Órfã. Essa parte em específico lembra muito o filme A Órfã, porque muitas cenas são muito iguais ao do filme, que eu fiquei assim... inspiração bem explícita aqui. E é foda porque só a mãe percebe essas coisas. Assim, não vou dizer só a mãe, mas assim, o pai é completamente cego a questões. Pessoas de fora notaram comportamentos estranhos da menina e ele não acredita em nada. Não, a minha mulher que é doida, sabe? E uma coisa que, você sabe o acidente que eu tô falando? Tipo, tem vários acidentes aqui ao longo do livro, mas o acidente específico, a sinopse, ela tá em choque quando acontece e ela fala o que aconteceu. Só que ela é tida como louca, né? A mãe irracional, a mulher incapaz.
Tipo, como se a mulher não tivesse crédito por ser mulher. Então, dá também pra até a gente fazer reflexão sobre machismo, olha só. Porque ninguém leva ela a sério, mas porque ela é mulher, ela é mãe racional, é choque da cabeça dela, ela não sabe o que ela está dizendo, sabe? E tipo, é muito louco porque a gente fica puta nessas partes, pelo menos quem é mulher. Lê e fica assim, tipo, que ódio, sabe? Acredita nela, pelo amor de Deus. Não é só ela que tá falando sobre essas coisas, mas é porque ela é mulher, pipipipopopô, sabe? Tipo, ridículo isso. Só pra enfatizar aqui o caráter mamichos da coisa, essa parte fala sobre a vida da mãe da Violet. E... caralho, isso me pesou muito. Cecília, que é o nome da mãe da Blythe, se deu conta de que queria que Etta, que é a mãe da Cecília, no caso a avó da Blythe, a machucasse. Apanhar dela pelo menos significaria que Cecília existia no mundo triste e pequeno que é de Etta. É esse o nível de mami issues, galera. É tipo assim, esse é o nível de mami issues, assim. Porra, puta que pariu. Ao longo do livro, algumas coisas são previsíveis. Pela sinopse a gente já sabe que a menina tem alguma coisa estranha. Acontece um acidente e tal, tipo... até na sinopse assim, já até tem gente pra falar, nossa, órfã, sabe? Foda-se. As coisas são previsíveis, justamente por causa disso. Ao longo do livro a gente tá lendo o ponto de vista dela em relação a Violet, então a gente já sabe que alguma coisa vai acontecer. Pra ela escrever uma carta enorme pro marido, é porque alguma coisa aconteceu, entendeu? E a gente vai tentar ver o que aconteceu. E é previsível pra caralho. Porque assim, a Violet começa a crescer, ela começa a apresentar comportamentos estranhos que não só a mãe observa, outras pessoas observam também. A partir daí já é bem previsível o que acontece. Eu falando aqui, eu acho que vocês até já sacaram o que acontece. Mas eu não vou falar exatamente o que acontece, porque o plot só vem nos 45 minutos do segundo tempo. Que você fica assim, meu Deus. Mas enfim, ela começa a duvidar da própria sanidade, ela começa a pensar se isso realmente aconteceu. Tanto é porque as pessoas falavam pra ela, você tava em choque, você não viu o que tava acontecendo, né? Então ela começa a duvidar da própria sanidade, ela tenta relembrar das coisas, ela pergunta para outras pessoas, ela fica assim, tipo, meu Deus, será que eu enxerguei coisas? O que está acontecendo e tal? E aí, nossa, acontece um negócio que, meu Deus do céu, entendeu? Só que assim, eu não vou explicar exatamente o porquê, eu tô tentando, me esforçando muito pra não dar spoiler. Faz muito tempo que eu não gravo vídeo e nos últimos eu tava tentando não dar spoiler, tanto que os vídeos até saíram curtos. Não sei se esse vai ser o caso, mas eu vou tentar. Só que assim, a partir dos 60% do livro, assim, tipo 63, 65% do livro, o livro fica muito arrastado. O livro fica muito repetitivo e o livro fica muito, assim, parado. Não acontece tantas coisas e você fica assim, tipo, o que vai acontecer aqui? O que tá acontecendo aqui? Por que ela tá repetindo tanto essas coisas? Muitas coisas são muito repetitivas e desnecessárias, que não precisavam estar no livro em si. Muitas mesmo. E aí você fica meio assim, meio desanimado com a leitura. Se eu tivesse lido esse livro normalmente, talvez eu teria demorado mais pra terminar ele. Como foi uma maratona de 24 horas, e que era esse livro que a gente estava lendo, a gente leu ele de vez. Mas assim, fica muito arrastado nessa parte. E eu acho que só por isso que eu não vou dar 5 estrelas completas. Mas, porra, o plot, o final, nossa senhora, o final! Eu não vou dizer exatamente o que acontece depois, sabe? Porque acontecem muitas coisas nesses 65% até os 90% mais ou menos, assim, uns 90%. Alguma coisa por cento. Até aí acontecem muitas coisas, algumas desnecessárias, mas importantes pra história, que eu não vou falar. Então, curiosos, por favor. Plot muito bom, inclusive. Nossa senhora, pelo amor de Deus, leiam esse livro, galera. Nossa, eu tô há muito tempo sem gravar vídeo, eu só vim aqui pra falar desse livro, então leiam ele, pelo amor de Deus. O plot vale muito a pena, de verdade. Tipo, essa parte parada desanima um pouquinho só, mas, véi, o final compensa para um senhor caralho. Tipo assim, puta que pariu. Eu amei esse livro. Assim, eu não tenho nem palavras pra descrever o quão pesado esse livro é, mas o quão importante falar sobre maternidade. Talvez não da visão de uma pessoa que desenvolveu depressão pós-parto, mas eu achei esse livro do caralho. É um suspense muito bom. A gente nunca sabe, assim, é previsível, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer no próximo capítulo, porque tem esses flashbacks das criações das mulheres da família, né, por causa do prefácio e tal. Foi uma experiência incrível ler esse livro. Eu e minha amiga, a gente tem visões diferentes um pouco na leitura, mas acho que as duas concordaram na nota e as duas concordaram que vão favoritar o livro, porque é um livro, assim, incrível. A escrita da Ashley é incrível, a escrita da Ashley é muito fluida. Parece realmente que a gente tá em 2 papéis ao mesmo tempo. A gente tá no corpo dela, experienciando isso, e a gente está lendo como se a gente fosse o ex-marido dela. Então é um negócio muito doido, não sei como ela fez funcionar, mas ela fez. E o livro é incrível.
Não, sério, o livro é incrível, 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 incrível. Eu não sei muito o que falar. Tipo, eu falei aqui tudo que eu achei do livro, mas assim, eu queria muito que as pessoas lessem. Eu não sei passar com palavras alguma coisa que as pessoas se sintam interessadas em ler. Mas é do caralho, sabe? Nossa, que livro. A minha nota vai ser 4,8. Porque, por mais que o livro seja foda, por mais que o livro seja essa parte dos 63, 65% até os 90% realmente fica um pouquinho arrastado. E algumas coisas você não entende exatamente o que tá acontecendo. Meio a viagem da personagem. É legal de ler, mas fica um pouquinho arrastado. Só um pouquinho. Mas não atrapalha. Não atrapalha. E é isso. Minha nota vai ser 4,8. Eu amei ler esse livro, foi uma experiência muito boa, tanto que eu criei energia pra vir gravar esse negócio. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faz muito tempo que eu não gravo, eu tô meio assim... Não sei se esse vídeo vai ficar bom, espero que fique. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Talvez tenha um próximo, não sei. Num futuro distante. Não tão distante assim, ok? Eu vou tentar gravar mais vídeo. A parte ruim é editar, mas fé que eu consigo. É isso. Se curtiram, deem um like, né? Se inscrevam no canal, caso vocês não estejam inscritos ainda. E eu vejo vocês, talvez, no próximo vídeo. E é isso, gente.